É mesmo? Vamos orar por ela? Fique em pé aí, fique em pé. Aleluia, meu rei. Essa mulher de Deus, Santo Deus, o Deus de Senhor já glória. planejou uma grande vitória. Aleluia. Meu Deus, na tua vida, sabe por quê? Porque tu nunca nega a palavra dele, nem o louvor. Diz amém? Aleluia. É forte, amém, igreja? E ele ama essa mulher por causa da palavra, amém? Meu Deus. Fecha teus olhos, a gente vai orar. Coloca a mão de vocês para cá. Aleluia, meu rei. poderoso. Sim, Deus. Está aí, Senhor, a tua filha, Deus. Sim, Jesus querido. Está aí, Senhor, a tua filha. Tem uns que dá valor a ela, tem outros que não, Deus, mas Deus está dizendo, não se preocupa, que é Ele que te dá valor nessa Meu rei da tarde. glória. Guarda ela, livra ela do homem mau, meu Deus. Livra dos pensamentos malignos. Seja repreendido na vida dela. Porque ela é de Deus. Ela veio para fazer a obra. Meu Deus, repreende o valente, repreende o mal. Jesus querido. Eu entrego ela nas tuas mãos, Pai. Que ela está com a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Ajuda ela, Senhor, nessa caminhada. Amém. Visita os filhos dela, meu Deus. Visita o esposo. Visita a casa dela, meu Sim, Deus. Jesus querido. Repreende o mal, meu Em Deus. nome de Jesus. Guarda a família, meu Sim, Deus. meu Pai vai repreendendo. Eu entrego ela aos teus cuidados, Senhor. Meu Deus. O inimigo, Deus manda te dizer assim, ó, quando tu está pregando, não é aqui, Deus está falando em outros lugares. Meu Deus, é forte. Acha que tu está se exaltando, mas Deus está dizendo que não. Ele não sabe de nada, amém? Ei, Deus poderoso, amém? E ele manda dizer, filha, eu vou envergonhar esses, viu? Conta a tua vida. Ei, Jesus, ei, bate palma. Eu vou envergonhar esses que falam de ti. E receba a mulher de Deus com palma aí, a mamãe. Glória a Jesus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo Eu 12. esqueci de ter minha Bíblia hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Coloque de pé reverência a palavra do Senhor. E abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. O Senhor irá falar o meu e ao teu coração. Aleluia, meu rei. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Atos, capítulo 12. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, temos que estar lendo a partir do versículo 5. Amém, igreja? Aleluia, Atos, Deus da capítulo glória. 12, versículo 5 a seguir, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passara a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorrera uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Louvado seja Deus. Para encerrar, o versículo 12 diz assim: E considerando ele, aleluia, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam em reunião e oravam. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Igreja, a Bíblia diz que o povo de Deus, aleluia, estava sofrendo mais uma vez uma grande perseguição. O povo judeu, eles tinham a dificuldade de aceitar os novos convertidos, novos cristãos. E eles achavam também, eles via o Evangelho de Cristo como uma seita no meio do povo judeu. Louvado seja Deus. Porém, o Evangelho se crescia e se multiplicava cada vez mais. Sendo assim, começa agora uma nova,
aleluia, invertida contra o povo de Deus. O povo começa, aleluia, a lutar, começa a querer matar, acabar com o povo de Deus, com os verdadeiros cristãos, com os verdadeiros evangélicos. Louvado seja Deus, começa uma perseguição terrível. E ali, nem mesmo os discípulos de Jesus, eles escaparam, nem os profetas do Senhor, mas todos estavam a mercê. E a Bíblia diz que o rei Herodes, ele mata Tiago à espada. Louvado seja Deus, vendo que os hebreus, o povo ali, os judeus, eles se agradaram, eles gostaram de ver que Tiago tinha sido morto. Então Herodes, querendo agradar, aleluia, aos judeus, querendo agradar aquele povo, ele agora manda prender a Pedro com uma ação estratégica. Era o dia dos asmos, uma festa a qual sucedia a Páscoa. O interessante é que eles estavam comemorando a saída do povo de Israel do Egito. Aleluia, a libertação do povo de Deus. E agora eles estão querendo matar um homem de Deus por pregar o Evangelho. Eles estão querendo acabar com um homem de Deus por servir e seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que enquanto ali, aleluia, o rei Herodes estava arquitetando, querendo matar a Pedro, louvado seja Deus, Deus estava nos bastidores trabalhando a favor de Pedro. E não é diferente nos dias de hoje, assim como naquela época que tinha as perseguições, nos dias de hoje também tem as perseguições. Louvado seja Deus, quando você se vê por aí, alguém falou, não tá me perseguindo, tá perseguindo meu ministério, não tome como espanto, porque isso já acontece desde os tempos bíblicos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós temos que entender é uma coisa, que da mesma forma que Deus esteve no controle da vida daquele povo, Ele também está no controle de nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa também que me chama a atenção é que naquela época a perseguição não era uma perseguição de palavras, aleluia, não era perseguição verbal, não era somente perseguição de falar, aleluia, mal de crente, mas era uma perseguição a qual levava o povo de Deus à prisão, levava o povo de Deus à morte, mas ainda assim o povo de Deus não negava a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Dois desses discípulos de Jesus, e eles falaram com Jesus que lhe desse um lugar especial no reino do céu. E Jesus, aleluia, Jesus disse que para ter parte no reino do céu precisaria padecer como ele, beber do mesmo cálice. E de fato Tiago e muitos outros sofreram por amor ao Evangelho. Louvado seja Deus. De fato eles passaram, aleluia, por momentos difíceis, por prisão, por morte até, por amor ao Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos que aprender e entender, igreja, que ser cristão não é ser somente mar de rosas, não é somente bonança. Ser cristão também tem luta, tem prova, tem dificuldade, tem levante, tem invertida do inimigo. Louvado seja Deus. Tem muitos crentes por aí doentes, anêmicos, fracos espiritualmente, porque só escuta que Deus é amor, só escuta que Deus vai dar chave de carro, chave de casa, chave disso, chave daquilo, mas aleluia, se esquece, aleluia, que Jesus, ele também é justiça. Se esquece que Jesus, ele também dá chave de conserto. Louvado seja Deus. Jesus também aperta os parafusos. Jesus também, aleluia, age com justiça. Louvado seja Deus. Assim como as rosas, ela tem as suas, aleluia, as suas pétalas cheirosas, macias, ela também tem os seus espinhos. O Evangelho não é diferente. O Evangelho tem os seus momentos de rosas, tem os seus momentos, aleluia, louvado seja Deus, bom, mas também tem os seus momentos de espinhos, momentos de dificuldade, a qual tem levante, a qual tem porta fechada, a qual tem enfermidade, a qual tem prova. Louvado seja Deus, nem sempre as coisas vão estar bem. Louvado seja Deus, nem sempre as coisas vão estar do
jeito que a gente quer, mas aleluia, isso não nos dá o direito de abandonar a cruz, porque as coisas não estão do jeito que a gente quer, porque as coisas não vai bem, porque está tendo algum tipo de levante, porque está tendo algum tipo de aleluia divertida do inimigo. Louvado seja Deus, o que está tendo hoje em dia é muito crente Nutella, verdade seja dito. Louvado seja Deus, aleluia. Enquanto estamos aqui clamando, buscando a face do Senhor, tem muitos que estão a hora dessa na frente de uma televisão assistindo e enchendo a cabeça, a mente de coisas que a voz Satanás tem colocado ali para distrair, para tirar da fiação, para tirar do propósito de Cristo. Louvado seja Deus, mas é só vir a prova, vir uma lutinha qualquer que já corre logo para os pés de Jesus a pedir socorro, já corre logo para o monte, já corre logo para a igreja atrás de uma campanha, já pede oração para A, para B. Louvado seja Deus, sabe o que é isso? É crente que só quer buscar bênção, mas não quer buscar o abençoador. Louvado seja Deus. Uma coisa que eu achei interessante que o missionário falou aqui, que ele vinha aqui não para buscar casa, mas ele vinha para buscar o dono da bênção. E é isso que nós temos que fazer, igreja. Nós temos que aprender a buscar o dono da bênção, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós não podemos buscar somente a bênção e esquecer do abençoador, porque a bênção nós podemos ter hoje e amanhã não ter, mas o abençoador sempre estará conosco. O Senhor nunca nos deixa só, o Senhor nunca nos abandona, nunca nos vira as costas. Ele está conosco em qualquer situação, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, diferente da, aleluia, da amizade humana, a qual muitas das vezes diz: eu estou do teu lado para o que der e vier, mas no momento da prova é o primeiro a virar as costas. Jesus, Ele não nos deixa só nem por um segundo. Ele está conosco 24 horas. Louvado seja Deus, Ele é um amigo justo e fiel, a qual você pode contar com Ele em qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que o povo estava sendo perseguido ao ponto, aleluia, de morrer pelo Evangelho. O povo estava sendo preso, o povo estava morrendo, mas ainda assim o povo não deixou de seguir ao Senhor. O povo não deixou de adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Tanto é que a palavra vai dizer que quanto mais a perseguição apertava, mais o Evangelho crescia, mais a palavra de Deus crescia. Era aleluia. Agora, se fosse essa perseguição nos dias de hoje, principalmente no Brasil, aleluia, o que tem de crente Nutella por aí que iria abandonar a cruz, iria negar a Cristo por, aleluia, por qualquer coisa, como tem, nós sabemos quantos por aí a porta se fecha, não vou mais para a igreja. Ah, fulano passou por mim, não me deu parte do Senhor, não vou mais para a igreja. Ah, mas o pastor passou, não me deu parte do Senhor, não vou mais para a igreja. Ah, mas está tendo enfermidade na minha família, não vou mais para a igreja. Aleluia, qualquer prova, qualquer dificuldade, já abandona a cruz por qualquer coisa. Agora imagine nos tempos de antigamente, que o povo ia para a prisão, o povo morria, o povo era massacrado. Louvado seja Deus, e mesmo assim aquele povo não negava a Cristo. Louvado seja Deus. Por isso que eu digo, igreja, que os crentes de hoje, não posso dizer, generalizar, não é todos, mas muitos crentes de hoje é crente Nutella, que larga a Cristo por qualquer coisa. Mas nesta tarde Jesus está nos chamando a aleluia, é o primeiro amor. Jesus está nos chamando às primeiras obras. Ele está nos chamando a voltar a ser crente raiz. Crente raiz, ele é crente na luta, na prova, na bonança. Ele é crente em qualquer situação. O crente raiz, ele sabe, aleluia, que a maior vitória, o galardão dele não está aqui na terra, mas está no céu. O crente raiz, ele passa por prova dando glória a Deus. O crente raiz, a porta se fecha, ele dá glória a Deus. A enfermidade vem, ele dá glória a Deus. De raiz, ele tenta provações, dando glória a Deus. Louvado seja Deus, porque ele não está alicerçado a sua confiança, não está alicerçada no homem, na promessa humana, nas forças humanas, nas coisas terrenas, mas no Senhor Jesus Cristo. Só porque, igreja, eu e você não somos cidadão da terra, nós somos cidadão dos céus. A nossa passagem aqui é passageira, estamos apenas aqui por uma temporada, mas muito em breve Jesus virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Uma igreja ela vai me remida
pelo sangue do Cordeiro, uma igreja raiz, uma igreja, aleluia, a qual é fiel ao Senhor, independente da circunstância, uma igreja a qual não nega a Cristo por causa de Aleluia, Rei da levante. glória. Sabe o que eu acho Santo hoje em dia Deus. interessante? Aleluia, ao mesmo tempo é muito triste que o que tem de crente por aí dizendo eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa da perseguição, eu saí da igreja por causa disso e daquilo. Aleluia, louvado seja Deus, eu até entendo a pessoa sair de um ministério para ir para outro, porque braca não salva ninguém. Agora abandonar a cruz, abandonar Jesus, isso eu não entendo, igreja. Aquele que sai da igreja por causa de alguém, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque quem quem entra na igreja por causa de Jesus, ele permanece até o fim. Ele pode até mudar de fraca, mas ele não deixa a cruz, ele não sai da presença, ele não sai do caminho, ele permanece até o fim. Louvado seja Deus, porque ele não está na igreja, mas ele está em Cristo. Glória, Até porque glória a igreja somos nós que sobre o templo, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Jesus. As paredes é um templo, aleluia, uma casa de oração. É um local ao qual nos reunimos para buscar, aleluia, a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas tem pessoas que entram para esta casa de oração por causa do homem, não é por causa de Jesus. verdade. Porque no primeiro levante, na primeira calúnia, na primeira invertida do inimigo, ele sai da igreja. Deus. Ah, mas eu não quero mais saber de ser crente, eu não quero mais saber esse negócio de evangelho. Ah, eu sofri muito, aleluia, muita perseguição dentro da igreja. Ei, aleluia, desde os tempos bíblicos, que a Bíblia vai nos dizer que as igrejas todas tinham algum tipo de defeito. Igreja perfeita só no céu. Aleluia, Jesus. Glória, meu rei. Tu és santo, Pai. Tu és Glória a maravilhoso. Jesus. A Bíblia diz que o povo, aleluia, eles vendo que Tiago havia sido morto, Pedro estava preso, aleluia, louvado seja Deus, sabendo que a qualquer momento poderia ser morto. O povo poderia cada um se dispensar de aleluia, cada um para um lugar diferente, ir para longe, fugir daquela situação, daquela perseguição. Mas o povo, em vez de fugir da perseguição, a Bíblia diz que ele se reúne na casa de uma mulher chamada Maria. Ali ele se reúne, se coloca de joelho perante o Senhor. Ali eles começam a clamar a Deus pela vida de Pedro. O povo não para, mas ele se prostra diante do Senhor. Eles entendem que maior do que, aleluia, do que aquela perseguição era o Deus a qual eles serviam. Ele sabia que se Deus quisesse libertar Pedro da prisão, Deus libertaria. A última palavra na minha, na tua vida, é crente, não é do homem, não é do médico, não é do advogado, não é do juiz, não é da nossa parentela, não é do vizinho. A última palavra na minha, na tua vida é de Jesus Cristo. Ei, você tem o dono, o nosso dono é Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Ei, o nosso dono é Jesus e ele está presente neste lugar. Ele está aqui falando comigo, contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o povo estava em contínua oração pela vida de Pedro. Agora isso aqui é interessante. A Bíblia diz, aleluia, que Pedro estava guardado por quatro quaternos de soldados, ou seja, por 16 soldados. Louvado seja Deus. Pedro estava preso injustamente. Pedro estava acorrentado. Estava numa prisão máxima, guardado por 16 soldados. Louvado seja Deus, sabendo que Herodes pretendia matar, tirar a sua vida. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Meu Deus. Pedro estava dormindo. Louvado seja o nome do Oh, Senhor aleluia. Jesus Cristo. Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei qual é a investida de Satanás contra a tua vida. Eu não sei qual é o levante do inimigo contra a tua vida. Mas o Senhor está dizendo com o crente aqui nesta tarde: descansa tão somente no Senhor. aleluia. Espera no Senhor. Acalma o teu abraço.
Aleluia, glória a Jesus. Quem sabe, aleluia, louvado seja Deus, quem sabe Herodes, ele estava pensando que já tinha acabado com o ministério de Pedro. Quem sabe ele já tinha decretado a morte de Pedro. Na cabeça dele já era o fim de Pedro. Ei, muitas das vezes Satanás se levanta contra mim, contra ti, diz, acabei o ministério dele. Não prega mais, não louva mais, não profetiza mais, não faz mais a obra. Eu acabei com o ministério dele, acabei com o ministério dela. Agora eu quero ver se levantar. Agora eu quero ver fazer alguma coisa. Aí quando aleluia, Satanás, ele pensa que ele está vencido. Quando ele pensa que ele derrotou o homem e a mulher de Deus, aí Deus está lá nos bastidores trabalhando a favor dos seus. Aí de repente Satanás vai ver aí você passando pela prova, mas dando glória a Deus, pregando, louvando, fazendo a obra do Senhor. Aí Satanás olha e não entende. Sabe por quê? Enquanto Satanás está se levantando, arquitetando acabar com a minha e tua vida, acabar com o nosso ministério, Jesus já se levantou primeiro para guerrear a meu e o meu favor e já decretou a nossa vitória, já decretou o nosso livramento, terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz então, louvado seja Deus, que Pedro ele estava dormindo, mas quem em sua sã consciência, estando preso injustamente, sabendo que iria morrer a qualquer momento, igreja, dorme como se nada tivesse acontecendo. Louvado seja Deus, o que, aleluia, sabe aqui o que Pedro está nos ensinando, literalmente ele está nos ensinando o que é descansar no Senhor, porque muitas das vezes o homem diz, eu estou descansando no Senhor, eu creio que Deus vai me dar vitória, eu estou confiando, mas quando chega a noite para botar a cabeça no travesseiro, fica inquieto, aí mexe no celular, mexe numa coisa, mexe em outra, não consegue dormir, muitos tomam até remédio forte, mesmo assim não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue deitar no travesseiro e dormir um sono tranquilo, porque de fato ele não está descansando no Senhor. Pedro está nos ensinando o que é descansar no Senhor. Descansar no Senhor, você colocar a cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo, porque você sabe que quem está no controle é Jesus Cristo. Você sabe que quem está no comando da tua história é Jesus Cristo. Este vento, esta prova, esse levante não é maior do que o Deus a qual você serve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Descansa no Senhor. Aleluia, espera em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que diz, eu estou descansando, eu estou esperando no Senhor, mas aí conta o problema pra A, pra B, sai contando pra todo mundo. Aí em vez das pessoas ajudar, muitas das vezes é uma palavra de conforto ou ajudar em oração, aí aleluia, acaba com a tua fé, que nada, isso aí não tem jeito, isso aí não tem mais solução, isso é impossível. Aí se fosse então desistia. Aleluia, eu tô com um propósito aí nas mãos do Senhor, aleluia, que já tem uns 2 anos mais ou menos. O que eu já ouvi de pessoas dizer, não tem como, isso aí é praticamente impossível. Mas sabe o que foi, aleluia, que eu aprendi? A me calar. Aleluia, coloco tão somente nas mãos do Senhor. No momento certo eu creio que Deus vai me dar minha vitória. Eu vou contar o testemunho que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que você tem que aprender, igreja, a confiar no Senhor e não escalar diante do homem, a falar tão somente com Deus e esperar que o Senhor venha agir a nosso favor, esperar a vitória do Senhor. No momento que a vitória chegar, aí se abre a boca, conta o testemunho que é para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, mas glória enquanto a não Deus, acontecer, aleluia. fecha a boca. Ana, quando ela estava, aleluia, uma mulher estéril, louvado seja, sendo perseguida por Penina, a Bíblia diz que ela não foi bater boca com Penina, com seu marido, não foi contar o seu problema para o sacerdote nem para ninguém, mas ela se ajoelhou, ela se colocou na presença do Senhor e somente bateu os seus lábios, ela contou o seu problema, a sua angústia somente para o Senhor. Tanto é que o profeta, ele confundiu a oração de Ana com embriaguez. Louvado seja Deus, porque Ana foi sábia. Ana falou tão somente com o Senhor. E a Bíblia diz que um certo dia o Senhor se lembra de Ana, abre a madre de Ana, e o tão sonhado
quando Samuel nasceu, louvado seja Deus, não precisou nem Ana abrir a boca para falar nada com ninguém, porque todos que olhavam para Ana estavam vendo Ana gerando. Sabe o que Deus está te falando aqui nessa tarde? Não vai precisar você abrir a boca para falar para ninguém o que eu vou fazer na tua vida, porque todos irão olhar para você e vai ver você gerando, hein? Vai nascer algo novo na tua vida. O teu Samuel vai nascer, tá? Aleluia, meu Rei da Glória, Santo Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado para todos. A Bíblia diz então que Pedro dormindo tranquilamente. O povo em oração, o Senhor manda o anjo, aleluia, ir até Pedro. Aí o anjo chega até Pedro e diz: levanta-te depressa. O Senhor está falando com o crente aqui nesta tarde: levanta-te depressa. Quantos muitas das vezes em meio à provação, Deus levante, aleluia, fica prostrado, cabisbaixo, entristecido. Louvado seja Deus, não tem ânimo nem para louvar o hino na igreja, não tem ânimo nem para aceitar uma oportunidade, não tem ânimo para falar do Senhor, fica o tempo todo entristecido, cabisbaixo. Mas nessa tarde o Senhor está falando: levanta-te depressa, porque eu não te chamei como galinha para olhar para baixo, eu te chamei como águia, e águia olha para cima, águia voa longe. Levanta-te depressa, eu não te quero parado, eu não te quero prostrado, te levanta, terra. O que foi que Deus te mandou fazer? Se Ele te mandou pregar, pregue. Se Ele te mandou louvar, louve. Se Ele te mandou interceder, interceda. O que Ele tem te ordenado, o que Ele tem mandado você fazer, e você, devido às lutas, devido às dificuldades, tem se prostrado, tem parado, e nesta tarde Deus está falando: levanta-te depressa. Aleluia, aleluia. Levanta-te depressa e Santo faça o que Deus tem te Deus. ordenado. Aleluia, meu Rei. A Bíblia diz então que Ele diz: e caíram ali, aleluia, das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Louvado seja Deus. Cingir significa estar pronto, preparado. Louvado seja Deus. Esteja pronto. O Senhor está falando comigo, contigo. Cinge-te, esteja pronto, esteja preparada. Para quê, missionária? Esteja pronto, preparada para fazer o que Deus tem te ordenado. Esteja pronto, preparado para fazer o ID, esteja pronto, preparado para anunciar o Evangelho, esteja pronto, preparado para contemplar o agir de Deus na tua vida, para contemplar o teu milagre, para contemplar a libertação que você tanto pede ao Senhor por alguém da tua família. Aleluia, cinja-te, se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida, se prepara para o que Deus vai fazer através de ti, no meio da tua parentela, se prepara. Esteja pronto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Santo Cristo. Deus. Aleluia. Cinge-te e ata as tuas sandálias. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atar as sandálias. Louvado seja Deus significa: usa a sandália, vista as sandálias da paz. Aleluia. E anuncie o Evangelho. Use as sandálias da paz. Jesus está falando. Use as sandálias da paz e anuncie o Evangelho. Aleluia. Em meio às lutas, em meio aos levantes, em meio às provações, em meio às dificuldades. Aleluia. Anuncie o Evangelho. Ah, mas tu não sabe, missionário, o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Ah, mas tu não sabe da minha dor. Eu não sei, mas Deus sabe. Ah, mas tu não sabe dos levantes, do que eu estou passando, mas Deus sabe. Mas Deus está falando, aleluia, para você usar a sandália da paz e anunciar o Evangelho. Ei, você tem que ser diferente. Louvado seja Deus. Ah, mas estão se levantando, e daí? O importante é que você faça o que Deus tem te ordenado. Você tem que mostrar que tem paz na tua vida, porque quem tem paz tem Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos que mostrar a diferença para o nosso adversário. Não é porque alguém está se levantando que você tem que deixar de fazer o que Deus está mandando, que você tem que deixar de pregar o Evangelho, que você tem que, aleluia, deixar de mostrar que Deus é Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. Pelo contrário, nós temos que fazer a diferença, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como tal, nós somos diferentes. Aleluia. Louvado
Louvado seja Deus. Ah, missionária, mas na minha igreja ali ninguém me dá crédito. Jesus também não teve crédito na sua própria pátria. Mas nem por isso Jesus parou o seu ministério. Jesus continuou anunciando o evangelho em todos os lugares. Não importa se no meio da tua igreja ou da tua parentela, se te dão crédito ou não, se te critica ou não. Deus levanta quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer, Deus capacita quem Ele quer. Não se preocupa se estão te dando crédito, não se preocupa se estão se levantando, se estão te criticando. Quem sabe alguém está dizendo, ah, mas não sabe louvar, pra que vir pra frente louvar? Ah, mas tem essa voz feia e vem pra frente louvar. Ah, mas nem sabe pregar, ah, mas nem sabe orar. Por que que tá vindo? Louvado seja Deus, é porque é o Deus, aleluia, especialista em pegar o incapaz e capacitar para fazer o ídolo do Senhor. Louvado seja Deus, além do mais, Deus quer os pequenininhos da casa de Jessé. É os menorzinhos que ninguém dá nada, que Deus tem usado nos últimos dias. Quantos pregadores de nomes por aí que saem em cartaz, que pregam tudo quanto é canto. O ministério está caindo, sabe por quê? Porque muitos desses empinam o nariz e acham que ele é autossuficiente. Eu sou grande, eu sou tal, eu posso, eu faço. Eu estudei teologia, eu fiz e acontecer. Mas em você sem Deus não é nada. Deus quer, aleluia, Deus tem pegado ultimamente. É justamente o menorzinho da casa de Jessé. Aquele que reconhece Deus, eu não sei nada. Eu não posso nada. Eu sou pequena, eu sou falha. Aí o meu Deus, ele diz, mas eu sou o Deus que capacito. Eu sou o Deus que pega o pequeno e coloco entre os grandes. Eu sou o Deus que uso e levanto quem eu quero no momento que eu quero. Eu sou o Deus que pega o pequeno, o menor da casa de Jessé. Aleluia! Louvado seja Deus e usa pra vergonha de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Deus. A Bíblia diz, aleluia, e o anjo continua dizendo, e ele o fez assim, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Aleluia, meu Deus. Louvado seja Deus. Santo Deus. Biblicamente, igreja, a capa ela tem vários significados. Mas, aleluia, eu vou falar apenas alguns aqui. Aleluia, qual me chama mais atenção. A autoridade do Senhor. O Senhor nos dá autoridade para pregar o Evangelho. O Senhor nos dá autoridade para louvar o seu santo nome. O Senhor nos dá autoridade para anunciar o Evangelho. O Senhor nos dá autoridade para fazer o ídolo do Senhor, para fazer aquilo que Ele tem nos ordenado. Então não se preocupe se alguém está te zombando, está criticando a maneira que você faz, porque o importante é que Deus já te deu autoridade. E se Deus te deu autoridade, Ele já te capacitou. Ah, mas eu não sei falar bonito, e daí? Deus não te chamou para falar bonito, Deus te chamou para falar a verdade. Ah, mas eu não sei louvar bonito, e daí? Deus te chamou como adorador, Deus não te chamou para ser cantor, aleluia, mundano, para mostrar que tem voz bonita. Deus te chamou para ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, igreja. Aleluia, também o Senhor, aleluia, a capa ela simboliza também liderança, aleluia, louvado seja Deus, atitude e também a cobertura espiritual e proteção de Deus, a qual eu sempre gosto de falar e citar as minhas pregações. Aleluia, a capa também ela simboliza identidade. Sabe por quê? Que é uma coisa que me chama a atenção? Porque o que tá tendo de crente por aí, principalmente pregador, que tá copiando outros. Ai, vou pro YouTube, vou ver fulano porque eu admiro. Ok, tudo bem, nós podemos admirar outros pregadores, nós podemos ouvir outras pregações e até mesmo pegar alguma coisinha pra gente, aleluia, aderir na nossa pregação. Podemos sim. O que nós não podemos é copiar o outro. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma identidade própria que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou, aleluia, cada um com a sua própria identidade. Louvado seja Deus. Aleluia, outro dia eu vi uma pessoa falando, ah, mas fulano não prega que nem tu, por isso que eu não vejo
Louvado seja Deus. Mas isso não significa que aquela pessoa não tem o chamado de pregador. Não significa que Deus não usa. Não significa que Deus não levanta, que Deus não capacita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo já tentei várias maneiras. Pregar calminha, pregar mais tranquila. Principalmente quando eu vou pregar na igreja batista, qual, aleluia, muitas das vezes o povo fala que a igreja é mais tranquila, mais quieta. Eu vou na intenção, Senhor, me segura, me ajuda a pregar mais calma, mais tranquila. E ali no começo eu até consigo, mas chega um momento que eu já perdi o controle disso. E quando eu vou ver, eu tô pregando dessa maneira. Eu não consigo, igreja, mas sabe por quê? É a identidade que Deus me deu. Deus me deu essa identidade. Eu não posso querer fazer diferente, porque não é como eu quero, não é o meu querer, não é a minha vontade, é o querer e a vontade do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes você escuta por aí pregadores que pregam bonitinho, mastigadinho, cada palavras bonitas e até difícil e complicada de se falar, mas você não vê a graça, você não vê a presença. Sabe por quê? Porque está copiando outra pessoa, está copiando, está usando a identidade de outra pessoa. Mas quando chega o menorzinho da casa de Jessé, pode até não saber falar direito, pode até não ter terminado seus estudos, louvado seja Deus, pode até gaguejar a mensagem toda, mas a presença de Deus é real, porque Ele tem sua própria identidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro, igreja, que no início da minha caminhada, aleluia, quando o pastor ele falou comigo que Deus mostrou pra ele que eu seria pregadora do Evangelho, e ele falou: se prepara que daqui 15 dias tu vai pregar. E eu falei: não, pastor, não faz isso comigo, eu não entendo nada da Bíblia, parece que eu tô lendo a Bíblia de cabeça pra baixo, parece que eu tô lendo grego. E ele falando comigo, Deus me mostrou, e quando Deus fala, Deus garante. Eu falei: pastor, o senhor tá falando sério? Ele disse: é. Eu falei: então me fala o que é que eu posso fazer pra me pregar direito, porque eu não entendo nada. Aí ele falou comigo assim: olha, você vai orar, vai jejuar e vai ler a palavra, se possível leia 10, 20 vezes, aleluia, e faça ali um resumo, faça um esboço, um resumo de tudo aquilo que você entender e use o esboço pra você pregar. E eu falei: tá certo. E durante 3 meses eu fiz isso, eu fiz o esboço e o esboço, mas pensa na pessoa que se embolou toda, pensa na pessoa já, aleluia, já juntando um nervosismo de ser a primeira vez, de ser o início da caminhada. Eu começava a gaguejar, eu começava a repetir a mesma palavra, e aleluia, eu via que a palavra estava fluindo, mas não do jeito que deveria fluir. Até que um dia, louvado seja Deus, uma missionária, aleluia, chamada Isadora, que muitos aqui devem conhecer, ela chegou pra mim e falou assim: olha, missionária, já parou pra pensar se a maneira que Deus te usa não é sem esboço? Porque nem todo mundo Deus usa com esboço. Tem pessoas que Deus usa ali na lata, na hora, Deus dá ali a revelação na hora. Então nem todo mundo, aleluia, adianta pegar um esboço, porque ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. E eu falei: é verdade, eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu falei: mas se eu isso é esboço e chegar na hora não saber o que falar? Ela falou: mas quem dá, aleluia, quem coloca a palavra na boca do servo de Deus é o Espírito Santo. E ali com aquilo eu aprendi. Eu falei: eu vou fazer desta maneira. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, comecei a ler a Bíblia, vim pro monte buscar. E aleluia, quando foi depois que eu fui pregar, depois da 3ª vez, eu não fui mais com, aleluia, mais com esboço. Louvado seja Deus. E foi aonde que eu vi realmente a palavra fluir. Aí eu entendi o que é ter identidade própria. Aí eu entendi o que é não copiar a ninguém, o que é não usar a identidade dos outros. Aí eu entendi o que é usar a identidade que Deus te deu. Eu tenho uma irmã, aleluia, que ela tem pouco tempo que ela se entregou para Cristo. E quando faz a semana, os pastores dela colocou ela para pregar pela primeira vez. Aí ela me disse: Mônica, eu não sei o que aconteceu, assim que ela me chama. Ela disse: eu não sei o que aconteceu, aleluia, a palavra fluiu, todo mundo disse que a palavra foi boa, que Deus falou, teve até pessoas chorando, mas aleluia, eu fiz o esboço, todo bonitinho, chegou lá, não conseguia ler o esboço. Eu falei: porque você precisa pregar com a sua identidade. Cada pessoa Deus usa de uma maneira diferente. Se você não conseguiu ler o esboço,
ter a identidade que Cristo nos deu, igreja. Aleluia, a identidade é uma coisa tão séria que se você for no exame, marcar um exame, se você for fazer alguma coisa no fórum, louvado seja Deus, eles vão lhe pedir um documento com foto e você precisa mostrar ali aquele documento com foto. Não é só o nomezinho que precisa estar certo, mas eles vão olhar para a foto, vão olhar para o seu rosto para saber se é você mesmo. Aleluia, quando você vai na lotérica tirar um dinheiro na sua conta, eles pedem cada identidade, ele olha a foto, olha para você para ver se é você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando nos chama, ele não chama pelo apelido, ele chama a mim a ti pelo nome. Louvado seja Deus. Ei, o Senhor está falando comigo, contigo aqui nesta tarde. Use a identidade que eu te dei para pregar a minha palavra. Use a identidade que eu te dei para louvar o meu nome. Use a identidade que eu te dei para fazer o meu id. Use a identidade que eu te dei para fazer aquilo que eu tenho te ordenado. Aleluia, meu Rei da Glória. Glória. Santo Louvado Deus. seja É o Deus. teu nome. E a Bíblia diz, aleluia, que ali Pedro se prepara. Louvado seja o nome do Senhor e sai com o anjo. A princípio, já está encerrando a igreja, a princípio ele pensa, louvado seja Deus, aleluia, que ele estava tendo uma visão, mas somente quando ele chega no último portão, a qual ele mesmo abre e o anjo deixa naquele momento, é que agora ele vai cair em si e entender que não era uma visão, realmente estava acontecendo. O Senhor havia libertado ele com mão poderosa, aleluia, de uma forma sobrenatural. Ei, quem sabe você veio nesta tarde aqui ouvir uma palavra da parte do Senhor e tem alguém no meio da tua parentela que precisa de uma libertação e alguém disse, vai morrer nas drogas, vai morrer nos vícios, não tem mais jeito, não tem mais o que ser feito. O Senhor está dizendo, coloca a tua vida no altar e joelho no chão, que no momento certo eu enviarei o meu anjo para ir até a tua parentela e libertar ela de uma forma sobrenatural. Então somente continue orando, perseverando e confia no Senhor. O mesmo Deus que libertou Pedro da prisão é o mesmo Deus que vai de contra a nossa parentela e liberta do álcool, liberta das drogas, liberta da prostituição, liberta dos vícios. Ei, eu falo isso por experiência própria. Este mesmo Deus, há 18 anos atrás, me libertou do vício, aleluia, do álcool. Eu era um alcoólatra, comecei a beber com 9 anos de idade até os 16, qualquer tipo de bebida. Passei 2 anos no psicólogo para parar de beber, mas não parava, aleluia. Mas bastou 2 semanas na presença de Deus e Deus me libertou para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Já tem praticamente 18 anos, igreja, que Jesus me libertou do alcoolismo, que Jesus me libertou daquela vida de pecado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há mais de 2 anos atrás, o meu marido, ele tinha caído nas drogas e ele foi tão no fundo do poço que teve pastor perguntando, vai lutar pelo casamento ou vai desistir? Eu falei, eu vou lutar, porque o Deus acolhesivo está no controle e Ele é o Deus que liberta. Do mesmo jeito que Ele me libertou lá atrás, Ele vai libertar o meu marido, aleluia. E quando eu menos esperei, com apenas 15 dias, Deus libertou meu marido, voltou a usar na profecia da palavra e no louvor para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, O homem não tinha mais jeito pro meu marido. aleluia. O povo dizia, vai morrer no papelão, vai virar mendigo, ladrão. Esse aí só a morte acabou pra ele, o ministério dele morreu. Louvado seja Deus, é quase 1 ano, igreja, aleluia. E quase 1 ano eu sobrevivendo somente com o dinheiro da nossa família e com a ajuda que Deus usava pessoas que eu nem conhecia para me ajudar. Foi quase 1 ano, devido a 3 cirurgias que eu tenho na barriga, eu não posso trabalhar, aleluia. Louvado seja Deus. Então sem poder trabalhar, não tinha opção a não ser viver com nossa família, aleluia, e viver dependente do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho, aleluia, eu vim para te dizer uma coisa, foi quase 1 ano de prova, mas também de vitória, porque Deus não deixou faltar o pão na minha casa, Deus não deixou cortar água na minha casa, Deus não deixou cortar a energia da minha casa, Deus supriu as necessidades minhas e dos
meus filhos. Louvado seja Deus. E depois de quase um ano, meu marido foi pro centro de recuperação para ficar 9 meses. Com apenas 5 dias, Deus trouxe ele liberto. Com 15 dias, Deus voltou a usar. E hoje, para a glória de Deus, o meu marido está de volta na presença do Senhor. Ei, eu não sei por que Deus permitiu eu vir para esse lado e contar o meu testemunho. Louvado seja Deus, mas Deus conhece o meu e teu coração. Ele sabe, aleluia, que eu e você precisa ouvir. E nessa tarde Ele quer edificar a tua fé e te mostrar que Ele ainda liberta, Ele ainda salva, Ele transforma, Ele cura, Ele restaura, Ele levanta, Ele pega o incapaz e faz capaz, Ele pega o pequeno e coloca entre os grandes. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que cura câncer e troca coração. Ele é o Deus que faz o impossível se tornar possível, terra. Meu Deus ainda faz milagre na terra. A Bíblia diz, igreja, que então, aleluia, Pedro vai, louvado seja Deus, vou tentar resumir aqui. Pedro vai ali diretamente na casa de Maria, aonde o povo estava reunidos orando por ele. E quando ele bate na porta, uma menina por nome Ruth, ela vai escutar. Quando ela escuta a voz de Pedro, ela reconhece que é Pedro. Ela fica tão feliz que ela não abre a porta, ela retorna até o povo. Aleluia, que o povo que estava orando me fala que, aleluia, Pedro estava ali. E eles dizem que ela estava delirando com as minhas palavras. Eles dizem que ela estava doida, que isso não era verdade, que ela estava sonhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eles disseram até que era o anjo, aleluia, que era o anjo de Pedro, porque acreditava-se que quando a pessoa morria, tinha o seu anjo. Louvado seja Deus. Mas então Pedro persistiu em bater. E quando Pedro persistiu em bater, o povo foi ver. E de fato eles viram que era Pedro. Aleluia. Há dois anos e pouco atrás, Deus falou comigo através dessa palavra. Aí, filha, tu tá como esse povo, tá mais preparada para receber uma má notícia do que saber que eu liberto de uma forma sobrenatural. Louvado seja Deus. O povo estava orando pela libertação de Pedro, mas na hora que Deus respondeu as suas orações, eles duvidaram. Louvado seja Deus. Não é diferente nos nossos dias. Muitas das vezes nós estamos orando por algo e na hora que o Senhor nos dá a vitória de uma forma tão sobrenatural, a gente até duvida, será que é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não trabalha no meio da dúvida, no meio do será, mas por meio da minha e da tua fé, terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o povo, eles puderam contemplar que era Pedro e o nome do Senhor foi glorificado. Agora, igreja, para encerrar, a Bíblia diz que Herodes, louvado seja Deus, o perseguidor do povo de Deus, ele foi morto de uma forma repentina e terrível. Ele foi comido de bicho, literalmente de dentro para fora. Ele teve uma morte terrível. Ei, sabe o que o Senhor está falando? O teu adversário vai ter que cair por terra. O teu adversário já está derrotado. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele que tem se levantado contra a tua vida está sendo usado pelo diabo para se levantar contra ti, mas ele vai ser liberto e vai contemplar o agir de Deus na tua vida. A Bíblia diz, para encerrar no versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Olha como esse Deus é maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro foi livre, foi liberto da prisão. Louvado seja Deus. O adversário do povo de Deus foi morto e a palavra de Deus, o evangelho de Deus crescia de uma forma sobrenatural. Deus está falando, eu vou libertar, mas é preciso estar de joelho no chão, é preciso perseverar, é preciso não desistir, é preciso é preciso confiar. Aleluia, o teu adversário já está derrotado, o teu adversário vai cair por terra, o teu adversário vai ter que contemplar o meu agir na tua vida e o meu nome será glorificado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, assim, aleluia, agradeço a oportunidade, aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, em nome de Jesus. Aleluia. Bate palma bem forte. Aleluia, Você breve Jesus. aqui. Entra cá, irmão, a gente vai orar. A gente vai orar aqui, rápido.
E já, a gente já vai encerrar, né? E eu trouxe aqui também, tem um suco aqui, ó. É muito bom.